comigo no livro de 1 Reis. E aí tem um cara que eu gosto demais. A partir do versículo 3, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, ou zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Até aqui. Preste atenção aqui, querido. Nós estamos falando muito sobre gerações. Nós vemos que Deus liberou coisas fantásticas na nossa conferência, em N cultos que nós temos aqui nos unido para buscar a palavra. E eu espero realmente que hoje o seu coração não seja um coração que esteja aqui apenas por desencargo de consciência, desencargo de fim de semana, de estar na igreja. Porque nós temos que vir para essa casa de oração realmente abertos para ouvir o que o nosso Pai tem para falar conosco, para sermos tratados e curados. Então a gente começa a falar aqui sobre Elias, e eu amo essa história. E essa história está queimando no meu coração desde o meio do ano. E todo dia eu falo de Elias, alguma coisa de Elias. Eu falei, meu Deus. E Elias foi um cara sensacional. Pensa num profeta top. Pensa num pastor top. Elias era o cara, Elias, ele era muito bom, ele era um homem de Deus. Elias era o cara que fazia tudo acontecer, o fogo descia, tudo conspirava a favor de Elias, porque Elias era assim, com Deus. Muito brother mesmo. Então, quando a gente chega aqui no capítulo 19, começa a chamar minha atenção, porque Elias sai de uma situação. Ele tinha acabado de descer um monte, de fazer fogo, de um monte de profeta ter tentado fazer fogo cair, Você conhece essa história, Depois Elias pega e ora e Deus manda fogo para consumir ali o sacrifício e toda a água. Então todos falam, não, só o Senhor é Deus. Então, olha, querido, que maravilhoso. As pessoas estavam ali reconhecendo que não, realmente o Deus de Elias é o Deus de Israel. E aí acontece que Acabe vai e conta tudo para sua excelentíssima esposa. E a sua esposa manda um recado para Elias, Jezabel, Fala, olha, diga para ele que ele vai morrer. Vou matar esse cara. E de repente, aquele cara que está cheio do Espírito. Sabe aquele dia que tu acorda crente? Já acordou crente, querido? Eu quero um demônio na rua para expulsar. Tem dia que tu acorda crente, alguém chega para você e fala, meu Deus, que dor de cabeça, vem aqui que eu vou orar por você. Agora tem dia que tu acorda assim, ai Jesus, nossa, Deus é comigo, me dá força, Senhor, para começar o dia. Nossa, eu acordei meio, eu não consigo muito acordar assim, porque quem tem filho pequeno, quando a gente abre o olho, daí fala assim, nossa, parece que eu tô com uma dor de cabeça, daí alguém já grita, mãe, eu tô com dor de cabeça, mãe, eu tô vomitando, mãe, daí você já puxa o oxigênio e vai cuidar de alguém. Então, geralmente mãe de filho pequeno tem que sempre acordar bem. Se você não está bem, fica bem logo, porque você tem que estar bem para acordar de quem não está bem, Fê? Então, de repente, o cara recebe uma notícia que tem alguém querendo matar ele, e ele fica com medo. Daí a gente chega aqui no versículo 3, e eu achei super interessante a primeira coisa que Elias faz, porque em
dinâmica da vida de Elias, vem comigo. Em tudo top que Elias fez, em tudo, sabe, super mega milagre e tal, e um servo, que a Bíblia não fala o nome, acompanhava Elias, ok. Porque naquela época alguns profetas tinham servo, nem todos tinham, mas Elias tinha. E você vai ver aí no versículo 3, que depois que Jezabel manda essa notícia, olha, tu vai morrer. Cara, tu vai morrer agora, o cara que estava cheio do espírito. Daí Elias, está escrito aqui, ó, teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Olha aqui, querido, o deserto que Elias ia entrar é uma fase difícil da nossa vida, a época de deserto. Só que vem comigo, esse servo aqui, que a Bíblia não relata quem é, o nome, ele já tinha passado coisas tão sensacionais do lado de Elias, mas o momento mais difícil da vida dele, o momento onde Elias se sentiu fraco, o momento onde ele se sentiu sozinho, porque a Bíblia não esconde bastidores, o momento onde ele estava para se isolar, onde ele estava para padecer, o momento mais difícil, ele chega para o servo e fala assim, olha, você fica em Berseba. Ele pega o servo e ele não deixa com que aquele servo que participou de coisas fantásticas participe do momento mais difícil da vida dele. Eu queria perguntar para você hoje, amado, por que às vezes nós temos o costume de quando nós temos sucesso, de quando nós temos aplausos, de quando tudo está indo bem ou aparentemente bem, a gente não faz questão de fechar janelas da nossa vida. Ou quando você ganha um carro novo, ou quando você é promovido, ou quando você faz aniversário, ou quando você emagreceu, ou quando você, sei lá o que aconteceu, que você, nossa, agora passei numa prova e tal. Então, fases de sucesso, de bonança, fases de montanha, você não faz questão de fechar as janelas. E as pessoas vêm e você fala, não, olha, pode me acompanhar, pode ver o que está acontecendo. Mas a fase que você precisa de mãos para carregar você fala para essas pessoas, fecha as minhas janelas, eu não quero que ninguém tenha contato com o meu deserto. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus chegou aqui e buscou 12 para caminhar com Ele, por que você acha que você vai conseguir caminhando sozinho? Não se esqueça que os nossos fracassos também ensinam a muitos. Nós temos uma geração que só aprendeu a aplaudir, só aprendeu a ver sucesso. Quando essa geração que só via sucesso começou a ver algum fracasso, é uma geração que começou a se desviar. Porque esses super homens, essas super referências, essas super mega pessoas que estavam sempre em sucesso, não conseguem manter por muito tempo, querido. Porque nós somos falhos, nós somos errantes. Nós pecamos, nós falhamos, nós já nascemos condenados, já nascemos em pecados. Amado, não tem bom aqui, o bom é Deus aqui. Não caminhe sozinho. Não use máscaras. Não foi esse evangelho que Cristo veio trazer para você. Não é esse evangelho que ninguém pede para você viver. Um evangelho onde você tem que abrir a janela quando tudo está bem e fechar a janela quando tudo está mal. Isso não é evangelho. Então Elias, na hora do milagre o servo prestava, mas na hora que ele, agora a minha fraqueza não. Tem gente que é assim, né? Olha, na minha fraqueza ninguém pode saber. Amado, vou falar uma coisa para você. Não tenha medo de esconder das pessoas o que Deus já sabe da sua vida. Deus tem muitos meios de nos curar, de nos tratar, de nos socorrer. E às vezes nós cortamos esses meios, fechamos essas portas, e escolhemos estar sozinho numa caminhada que não precisaríamos estar sozinhos. E então Elias, ele faz isso. Ele deixa o servo lá e ele começa a passar sozinho. Talvez, se aquele servo tivesse entrado com ele no deserto, seria mais fácil para Elias. Porque aquele servo ia animar Elias, ia lembrar. Nós precisamos de pessoas assim.
Amado, nem sempre a gente vai estar lá em cima, mas tem dia que você vai precisar de alguém e falar assim, olha, pô, você está bonito hoje, cara. Como é que tu não esteja bonito, mas vai ter alguém falando, você está bonito pela fé, mas tá tudo bem. Tem alguém que fala, cara, tá tudo bem, você tropeçou aí, mas eu vou te levantar. Mas Elias não. Então, o versículo 4 continua assim. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E a giesta, né, ou o zimbro em outras traduções, existem vários tipos, né, dessa planta da giesta. Ela tem uns galhos muito finos, né, os ramos muito finos. Mas existe um tipo dela, que ela é uma amarelinha, que ela exala um cheiro fantástico. Só que uma coisa em comum em toda a giesta, ou em todo o zimbro, é que eles possuem raízes amargas. Mas existem lugares que as giestas são plantadas por causa que o cheiro que elas exalam atrai as pessoas. Sabe o que acontece, amado? Às vezes nossas raízes estão tão amargas que nós achamos que nós não podemos exalar perfume bom para ninguém mais. Daí você começa a se isolar, começa a se afastar, começa a se esquivar. Eu queria te dizer que se as suas raízes estão amargas nessa noite, mesmo assim, Deus tem algo que exala de você e que alcança o que está do lado. E é por isso que nós somos igreja. É por isso que nós somos corpo, porque nossas raízes podem não estar perfeitas, mas o que nós exalamos, que é Cristo em nós, a esperança da glória, é o que alcança o perdido, é o que alcança o faminto, é o que faz a gente ir nas escolas, é o que faz a gente ir no vizinho, é o que faz a gente explodir, porque é o que exala, é um tesouro que está dentro. Dá para entender? Então o que está em você, mesmo você não estando em plena perfeição, alcança o outro. E assim nós vamos nos moldando. Ai, pastora, mas é muita tribulação. Querido, o que Paulo fala sobre tribulação? A tribulação que nos ensina. É quando o ouro é levado na mais alta temperatura, que ele é purificado. Sabe, então, se você tem passado por dias de tribulação, por dias de luta interior, um combate, querido, dê glória a Deus, porque isso vai produzir uma glória na sua vida, isso vai produzir um ensinamento. Se você tem passado por dias difíceis, é porque Deus tem afiado a sua vida. Então Elias pega, deita lá no zimbro, na giesta e fala, eu vou morrer. Ah, me leva, me leva, porque acabou. Deus, olha o que Elias fala. Olha o que Elias, o cara aqui, fogo do céu, querido. Tu já fez fogo descer do céu? Daí daqui a pouco o cara tá lá na giesta e fala, vou morrer. Acabou o que o Senhor tem para mim. Deus, na verdade, eu já fiz o bastante. Você pensa assim às vezes? Cara, eu trabalho. Olha, eu já me gastei na obra. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente, quando eu era bebê na barriga da minha mãe, sei lá, tem gente que lembra até da memória intrauterina, né? Quando eu era, como eu louvava, como eu ia, como eu fazia, como eu evangelizava. Agora deu. Agora deu, porque, né, agora tá mais suave. Era isso que ele estava falando para Deus. Deus, o que o Senhor tinha para mim, eu já realizei. Já deu. Amado, só para lembrar, quem tem o controle da sua vida? Elias esqueceu disso. Deus ainda tinha 2 reis e um profeta para Elias ungir. E Elias não sabia disso. Então, por mais, amado, que as suas raízes estejam amargas essa noite, deixa Cristo exalar da sua vida e alcance outros, amém? E o texto continua de uma maneira linda, que eu amo, no versículo 5, e diz assim: depois de falar isso, ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te, coma. Elias olhou ao seu redor e ali, junto à cabeça dele, havia
um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou e dormiu de novo. Daí vem um anjo novo, levanta, come, Elias. Come que a sua viagem vai ser longa. Então no versículo 8, ele se levanta, come e bebe. E tem uma diferença, porque no versículo 8 ele diz assim: comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites. Vem cá. Mudou o cardápio de Elias? Não. Elias estava lá, dormindo na giesta, no zimbro. O anjo vem, nele abre os olhos, levanta, é um pão e uma água. Um jarro, de água e o pão. Elias come, só que a palavra diz que ele volta a dormir. Daí o anjo cutuca ele de novo. Elias, acorda. Daí a palavra diz que ele come e ele bebe e ele se fortalece. Daí eu fazendo minha meditação, meu devocional, eu falei, que é isso, Deus? Porque o mesmo pão, a mesma água que ele tomou da primeira vez, ele tomou da segunda vez, só que da segunda vez ele caminhou 40 dias e 40 noites. Depois do parto do William, o meu organismo desencadeou uma intolerância que está na moda, Ela não é minha, ela vai sair, mas ela, por enquanto, ela está se resolvendo, mas, a gente já está conversando com ela. Então, a intolerância a glúten. E como é que funciona a intolerância a glúten? O glúten é o centeio, aveia, cevada, trigo. E todo glúten que você ingere, ele vira como se fosse uma massinha no seu organismo. E essa massa que ele forma, essa crosta que ele forma, ele inflama. Então, por exemplo, se eu vou ingerir o glúten. Então, eu ingiro um pão que tem trigo. Eu não passo mal, porque a minha intolerância é pequena, ok? Mas se depois do pão eu comer uma beterraba, quase crua, rica em ferro, eu não absorvo nada do ferro. Porque todo o glúten que tem no meu organismo, ele faz esse ferro passar direto e eu não absorvo esse ferro. Nem da beterraba, nem do feijão, nem... Tudo que eu ingerir, se o glúten estiver no meu organismo, eu não absorvo. Então eu desenvolvo uma anemia. Porque enquanto o meu corpo não fica livre de todo o glúten, toda a vitamina que eu ingiro, eu não absorvo. Então, eu entendo aqui que o problema não está no pão e na água. Já viu que às vezes a gente vem na igreja, a gente participa de conferência, a gente participa de congresso, a gente participa de vigília, a gente se gasta. Mas parece que a gente sempre volta a dormir. Parece que sempre que você volta para sua casa, você volta para as mesmas indagações para Deus. E às vezes você está me olhando e está falando assim, nossa, é isso. Parece que você às vezes não tem nem dúvida nem certeza da sua salvação. Nem certeza se Deus ama mesmo você. Nem certeza se Ele pode mesmo perdoar você. E você vem, você come o pão, você toma água, mas você volta a dormir. E você come o pão e você toma água, mas você volta a dormir espiritualmente. Parece que aquele pão, aquela água, ela não fortalece você para a sua caminhada. Então, nós começamos a viver numa geração de pessoas intolerantes. Porque a vitamina é jogada na sua vida, mas você não consegue absorver a vitamina. Porque existe inflamação. E querido, enquanto toda inflamação não sair do nosso organismo espiritual, nós não conseguimos absorver o real que Deus tem, o concreto que Deus tem para nós. Pastora, então o que seria uma inflamação? Enquanto nós andamos com pessoas que não são as pessoas que Deus estabeleceu para que você ande. Enquanto você se permite ser contaminado com coisas que você sabe que não tem feito bem para você. Enquanto você permite ser estoque de palavras que você sabe que são palavras que não deveriam fazer parte do seu vocabulário. Enquanto você se permite nas noites da madrugada ter acesso a coisas que você sabe que você não poderia e não deveria e não precisaria ter. Enquanto essas coisas estão no nosso organismo, não conseguimos absorver as vitaminas que Deus manda para a nossa vida. Então a gente começa a ser uma geração anêmica, uma geração fraca, uma geração que congrega, mas uma igreja que não tem força. Se não tivesse nenhuma igreja
Cubatão e só tivesse essa, nós teríamos que ser responsáveis por ganhar Cubatão. Você entende isso, querido? Não se trata apenas de nós. Por que tantas comidas fluem, mas nós não absorvemos e voltamos a dormir? Daí você vai falar, é porque no segundo pão deve ter sido reforçado. A água deve ter, colocado um magnésio ali, deve ter colocado um leite ninho. Não, a gente fica muito exigente. Só pão e água, não. Olha, esse pastor pregou assim. Essa mensagem de hoje, qual pastor que vai pregar? Qual que... Querido, o evangelho é puro. O evangelho é simples. Só de a gente pronunciar. A Lu estava ministrando a música aqui, que Jesus, Jesus, minha alma chama repetidamente como criança, Jesus. Só de a gente falar a palavra Jesus já teria que ser o suficiente. Se nós estamos na nossa casa e durante 24 horas não sentimos a necessidade, saudade de Jesus, tem algum problema? Você consegue me entender? Se nós estamos no serviço, trabalhando muito, exaustos, cansados, mas nossa alma, nosso espírito não está gritando, Deus, como eu estou com saudade daquele momento de leitura do devocional, tem algum problema? Tem algum problema porque nós somos espírito e o nosso espírito precisa se conectar com o Espírito Santo de Deus, e é isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece. Então, amado, eu vou falar uma coisa para você: tire a inflamação da sua vida. Jogue fora as coisas que você tem que jogar, os lixos que você tem comido, os lixos que você tem visto, e deixa Deus, tudo que Deus tem derramado nesse altar, tudo que Deus já tem falado com você, lá na sua casa, lá quando você lava a louça, lá no seu serviço, quando você está cuidando do seu filho, o Espírito Santo te dá direções, mas você não consegue concretizar, porque o nosso espírito é anêmico. Então a gente precisa de a gente precisa do irmão, sim, querido, a gente precisa, porque é bom andar em comunhão, mas é bom você galgar uma autonomia espiritual também. É bom também quando você entende que você é um filho. Nós ouvimos aqui que precisa ser um ruio, precisa ser um filho maduro. Não significa que o filho maduro vai olhar para o raso, e o filho que é maduro, preste atenção nisso, ele volta no raso para pegar quem ainda não tem tanto entendimento. E ele fala, vamos, mergulha comigo nessa graça. Vem comigo, porque nós não temos problema com pecado. Nós não temos problema em confessar pecado. Meu problema é com o diabo, não é com o pecado, querido. Para o pecado tem o sangue de Cristo. Para o pecado tem a cruz. Então o problema não é o que você fez, o problema é a mentira que o diabo quer colocar na tua cabeça. Então a gente volta no raso, a gente pega quem está no raso e fala, vamos mergulhar comigo, cara, porque eu consigo, só que falta esse filho aqui, ó, é esse filho aqui que está faltando, vamos que eu consigo. Agora você está lá, ser esse filho faz sentido, agora você olha para trás e está um filho que devia estar no fundo, daí você tem que vir no raso e fala, cara, vamos para o fundo. Ai, que preguiça, a água está gelada. Ai, o sol está tão bom, deixa eu ficar um pouco na esteira. Cara, vamos mergulhar. Não, mas, cara, não sei nadar direito, será que vai dar? Então, entenda, amado. Enquanto toda inflamação do seu organismo não for colocada para fora, enquanto toda mentira, tudo que você tenta omitir, tudo que você esconde, tudo que você, sabe aquela página colada da sua vida? Sabe aquela página colada da sua vida? É essa página aí. Estava lendo um livro, Rafa me deu, amo livros. O livro da Zoe, A Casa da Porta Vermelha. E a Zoe estava falando que ela teve uma experiência linda, num sonho. E o livro é sobre isso, ela entra numa casa e, na verdade, depois de um tempo, ela é levada no porão da casa. E o Espírito Santo entra com ela naquele porão. Presta atenção aqui. E ela contando aquela experiência dela. E o Espírito Santo entra com ela no porão daquela casa. E ela começa a ver várias prateleiras com caixas. Várias caixas. E ela olha para o Espírito Santo e fala assim, o que nós viemos fazer aqui? Ele falou, nós viemos abrir caixa por caixa.
E ela falou, o que são essas caixas? Ele falou, essas caixas são coisas que você não resolveu na sua vida. E que essas coisas que você não resolveu estão impedindo você de ser aquilo que eu quero que você seja. Então ela diz que ela vai na prateleira, ela pega a maior caixa e quando ela abre, dentro da caixa existem fotos. Fotos que começam a fazer ela chorar, isso num sonho. Porque são momentos doloridos da vida dela, foram momentos de dor, de frustração, de vergonha. E quando ela olha para aquela caixa, que ela fecha a caixa e põe na prateleira. E ela fala, eu preciso resolver isso. Daí o Espírito Santo conversa com ela, ela pega a caixa de novo e ela pega uma foto. E aquela foto foi um momento muito difícil que ela passou na vida dela. Daquela foto foi um momento onde ela foi decepcionada, onde ela foi ferida. Foi um momento que bloqueou emocionalmente a sua vida, espiritualmente. Ela fez uma viagem internacional depois para tentar sair daquele ambiente, enfim. E o Espírito Santo começou a ministrar e explicar para ela, naquela situação, o que Deus havia proposto para ela, que ela não entendeu, e por isso ela passou por aquilo, porque existia um livre-arbítrio, querido, ei, Deus tem a solução, mas a escolha é sua, amém? Então o Espírito Santo começou a falar isso com ela, ela entendeu, ela chorou, e então ela liberou o perdão. Quando ela foi guardar a foto, a caixa estava vazia, e ela falou, o que acontece? Eu não ia ter que resolver todas as coisas de todas as caixas? Ele falou, não, sim. Mas é que você pegando uma coisa só, você já elimina muitas outras. Olha aqui. Às vezes você acha que tem assuntos que se você não mexer, vai ser melhor. Vai ser melhor para pessoas que cercam você. Vai ser melhor para os seus familiares. Vai ser melhor para você. Porque você não vai revirar passado. Então você começa a sofrer pequenas coisas, pequenas consequências de uma coisa que você não quer resolver. Mas eu quero te falar que quando você pegar essa uma coisa e você confrontar essa coisa, e você falar, Espírito Santo, me ajude a vencer, esteja comigo, me ajude a superar, eu quero liberar perdão, eu quero ser liberto, eu vou enfrentar. Você vai ver que quando você causar esse confronto, Deus vai com você, querido, porque você não vai sozinho nessa guerra, mas Deus quer que você resolva isso, sabe por quê? Porque não é para expor você, é para curar o seu coração. Porque não se trata só de você. Porque se tratasse só de você, fica aí com isso escondido. Mas como não se trata só de você, Deus precisa de você para alcançar pessoas que estão vindo atrás. Então você tem que ser um filho curado, um filho sarado, um filho saudável. E se você resolver confrontar uma única coisa, você vai ver que pequenas coisas vão se resolver. Então, Elias pela segunda vez come o pão e toma um jarro de água. Então ele é fortalecido. Ele é fortalecido porque ele entende que agora ele foi suficiente para ele caminhar 40 dias. E ele caminha 40 dias, ele caminha 40 noites. E a gente retorna para o versículo, acompanha aí comigo. Versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias anda 40 dias para achar uma caverna. E sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso? Que ele passa a noite na caverna. Repita comigo, fala assim, ele passa a noite. Ele dormiu na caverna. Eu acho fantástico, querido, porque Deus, Ele respeita a nossa caverna. Você sabia disso? Você sabia que Deus respeita o seu momento de dor? O seu momento de choro, o seu momento de conflito, o seu momento de indagação. Deus não é um Deus arrogante. Deus não é um Deus arrogante. É lógico que o meu filho de 7 anos, ele pode fazer a mesma pergunta da minha filha de 4 anos, mas aquilo nunca vai ter a mesma profundidade e intensidade. Porque para o William eu tenho que responder de uma forma. E a mesma questão para a Nicole, eu tenho que mudar as minhas palavras e responder de outra forma. Querido, Deus não é um Deus arrogante. Tem pessoas aqui que desistiram de perguntar coisas para Deus. Desistiram de orar por a sua libertação. Desistiram de buscar algo. Desistiu porque você acha que você está dentro de uma caverna e que Deus esqueceu de você. Ei, Deus não esqueceu de você. Deus respeita a sua caverna.
E então até um certo momento, que a Bíblia fala que acontece um terremoto, que passa um fogo, e Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo, mas Deus está numa brisa. E então Deus chama Elias e fala: Elias, está fazendo aí? E Elias dá lá uma qualquer justificativa para Deus, e Deus nem responde o que ele falou. E Deus fala: Elias, volte pelo caminho de onde veio, querido. De onde ele tinha vindo? Quantos dias ele andou para estar na caverna? 40. Não era mais fácil Deus ter falado com Elias lá no pé de zimbro? Nossa, ia poupar 40 dias, né? Por que Deus deixou Elias andar 40 dias? Mano, 40 dias com pão e água na barriga? Pensa comigo. Sabe por quê, querido? Porque tem coisa que nós temos que aprender a digerir. Tem coisa que na caminhada do dia a dia, e nesses 40 dias não tem assim: no primeiro dia houve um trovão, e no segundo dia o anjo apareceu, e no 10º dia Deus falou: Elias, eu ainda permaneço contigo, e no 20º dia Deus falou: Elias, olha, fica firme aí no deserto. 40 dias andando, com pão e água na barriga, sabe? Quando às vezes Deus dá uma coisa para você, Deus ministra algo em você, e a gente, como filho pequeno, a gente quer que toda hora Deus fique relembrando. Mulher tem muito esse costume, né? Então, por exemplo, a gente põe uma roupa e a gente cai no erro. Às vezes passa um tempo assim: amor, você acha que eu engordei um pouquinho? Perigosa essa pergunta. Perigosa porque o marido tem que ser inteligente de responder ela certa. Então, assim, ele não pode nem muito olhar para os seus olhos, para quem vai casar aí já pega a técnica. Então, tem que ser uma coisa assim que ele... Ótimo. E mais, eu falo: Felipe, olha para mim, você nem olhou. Daí lascou tudo. Porque daí você força a pessoa a ser verdadeira. Daí Felipe olha para mim e falou assim: não, amor, seu rosto está um pouquinho mais redondinho assim, mas... Deus, eu mato agora ou depois? Mas eu não perguntei. Tem umas coisas que é meio óbvia, né? A gente tem espelho em casa, mas a gente quer o quê? Reafirmação. O que criança quer? Filho, você é amado. O que a gente fez aqui, você é abençoado, você é inteligente. E toda vez que o William vai fazer uma prova: ai, mãe, eu fui muito mal nessa prova. Eu falei: filho, tá tudo bem, eu fui mal, eu fui péssimo, eu fui o pior. Dá essa prova aqui, William, 9,6. Ele tá lá se desmantelando que foi mal. Sei o que eu faço com ele. Então, filho, o que é isso, querido? 9,6. Mas ele quer: filho, você é inteligente, tá tudo bem, não precisa tirar 10. Você entende? Então, às vezes Deus nos entrega algo, Deus já liberou algo para você, para a sua família, para o seu lar, na sua vida, na sua paternidade. Você como mulher, que você é única, que você é especial. Você como filho, que Deus tirou você de uma família onde não tinha perspectiva, mas em você começa uma nova história, e de repente você recebe isso, e você está caminhando, e você está na caminhada, mas você quer que Deus fique reafirmando. Aleluia. Querido, se Deus falar amém, mas se Deus não falar, fica com o que Deus já falou de você. Se Deus te fizer um carinho, amém, mas se Deus não fizer, Ele não disse o que Ele disse lá atrás. Se Deus levantar um profeta hoje e falar assim: eis que agora estou contigo, e toma essa decisão, pega essa direção, que é bem mais fácil, né? A gente já pega um atalho e agora, mas se Deus não levantar o profeta, fica com o que Deus já te falou há anos atrás. Se Deus já liberou algo para a sua vida sentimental, para os seus filhos, se existe alguém afastado, que Deus já deu promessa para você, querido, se profeta se levantar ou não se levantar, se na caminhada Deus não falar com você, não for específico, não é porque Ele esqueceu, é porque Ele precisa que você ainda vá digerindo o que Ele já te entregou. Então aquele pão foi fazendo digestão, e 40 dias ele entra na caverna. Agora Deus fala assim: olha, foi legal, agora volta, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Então Elias tem que voltar. Quantos estão entendendo? É um Deus que gosta
Deus é um Deus que gosta de ter filhos saudáveis. Deus não quer que você seja um anêmico. Deus não quer que qualquer coisa que Ele entregue para você, você fique variando de ideia. Amada, eu não estou falando para você que eu sou uma pessoa firme, concreta, tá? Não, não existe isso. Todos nós somos humanos, somos carne, somos homens, somos mulheres. Em algum momento da sua vida, talvez, você vai se pegar falando assim: Deus, o Senhor não disse. Aleluia. É por isso que você não pode ir sozinho para o seu deserto. Querido, Deus é sensacional. Eu lembro que quando eu casei com o Felipe, minha mãe e meus pais são de Santos, então eu vim para uma igreja onde eu não conhecia, uma cidade que eu nunca conheci. E eu lembro que eu orei para Deus: Deus, cuida de mim. Porque eu sou uma pessoa muito família, né? Tem gente que brinca assim: filhinho de papai, filhinho de mamãe. Querido, seja mesmo filhinho de pai, filhinho de mãe. Porque no céu não tem telefone, tá? Então todo dia eu ligo: olha, te amo, te amo, te amo. Tá tudo bem? Não tá tudo bem, não, só para saber se tá tudo bem. Eu sou assim. Então, de repente, eu tô aqui, eu falo: Deus, sozinha, me sentindo só. Não feche as janelas da sua vida. Querido, Deus levanta cada pessoa. Coisas tão pequenas. Você vê o Deus cuidando de você. Às vezes Deus não levanta um profeta, Deus não fala com você e fala assim: eu só sou amado se alguém me abraçar nesse culto hoje. Se ninguém me abraçar, é porque Deus não me ama. Amado, se dependesse de um abraço para você medir o amor de Deus, já dava para levantar e ir embora. Porque o que Deus fez por nós na cruz não é um culto sendo abraçado ou não sendo abraçado que vai medir esse sacrifício. Eu lembro de uma noite que eu estava com tanta enxaqueca, e o pastor fazendo culto. E sabe que o pastor é intenso, né? Daí ele gosta do microfone, da música, da bateria, da guitarra, né, Val? Daí aumenta tudo pra mim. Eu falei: meu Deus, me ajuda, eu te amo, eu te adoro, mas eu tô com tanta dor de cabeça. Então eu saí daqui, a igreja estava de pé já, eu fui pra sala e deitei no sofá. Faz muito tempo isso. De repente, entra a Fê. A Fê entra lá e fala: pastora, tá tudo bem? Na época eu nem conhecia direito a Fê, tá tudo bem? E de repente foi, pegou um remédio e tal, e orou por mim. Querido, eu me senti tão amada. Eu falei: Deus, tem alguém que não está pensando só em si, está pensando em mim. Eu pensei que eu estava... Você está me entendendo? Você está me entendendo? Querido, às vezes eu estou numa semana e eu começo a receber umas mensagens. Querido, que mensagem? Às vezes começa a receber: olha, porque não sei o quê. E a pessoa nem sabe. Não pense você que o seu deserto, sem pessoas junto com você, vai ser mais fácil. Não se esconda nos seus desertos. Não colhe as páginas dos seus erros. Deixe Deus levantar aqueles que vão ser a mão para você. Deixe Deus levantar pessoas que vão ser canais na sua vida. Deixe Deus te amar intensamente. Quantos estão entendendo? Deus, Ele precisa que você resolva coisas com você mesmo hoje, querido. Sabe por quê? Porque não se trata só de você. Porque tem uma tropa vindo atrás. Porque tem pessoas lá fora olhando. E o único interessado que você permaneça no mesmo estado é Satanás. Porque se você ficar nessa mornidão, nessa anemia, tá tudo bem. Mas a hora que você começar a digerir as vitaminas, ele tem que se preocupar. Elias levantou. Elias foi ao encontro de Eliseu. Elias encontra Eliseu, unge Eliseu, mas depois de 2 capítulos, você vê que o nosso Deus é um Deus que gosta das coisas bem resolvidas. O nosso Deus, Ele é um Deus de princípio. E você vai ver, 2 capítulos para frente depois, lá no capítulo 21, vai se falar da vinha de Nabote. E há uma situação ali, onde ele tinha uma vinha e Acabe queria a vinha dele. Mas ele queria a vinha dele, não era para continuar aquela vinha, ele queria a vinha dele para transformar em horta. E eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas a vinha tem
Estrondosa diferença entre vinha e horta, porque vinha fala de vinho, produção de vinho, da alegria do Espírito, e a horta ela fala do alimento da nossa humanidade, da nossa carne. A vinha ela cresce para cima e a horta ela cresce juntada na terra, ela se suja com muita facilidade. A vinha ela dura 1 ano, 2 anos, a horta ela tem uma duração curta de 2 meses. Então existem várias coisas que, se a gente fosse levar para o lado espiritual, né? Mas a verdade é que Acabe, Elias tinha um problema com Acabe, sim ou não? Tinha um problema. Quem é que foi contar lá para a esposa querida do que Elias fez no monte? Foi Acabe. Acabe chegou, Jezabel. Olha o que Elias fez, matou todo mundo. E ela falou, manda mensagem que ele vai morrer. Elias foge. Daí depois Deus restaura Elias, Elias vai. Mas Acabe fica triste, porque Nabote não quer dar a vinha para ele. E Acabe era um homem macho, amém? Acabe era um homem. Querido, Acabe era difícil ali, viu? Acabe foi se reclamar para Jezabel. Poxa, tem um cara que queria tanto aquela vinha, mas ele não quer me dar. Daí a mulher, quê? Mas que tu é rei? Ela pega, ela simula uma carta. E ela faz toda uma estratégia, manda matar o cara e chega pro bebezinho e fala assim, tá aqui meu amor de presente para você, meu maridão, homem, sacerdote. Querido, nosso Deus é um Deus de princípios. Eu não vou nem entrar nesse assunto, senão aqui vai dar pano pra manga. Então, só que Deus ele começa a chamar Elias. Deus ele fala, Elias, eu preciso que você vá encontrar Acabe. Ele está lá na vinha de Nabote. E Elias, imagina Elias, querido, de novo esse cara. Eu já fugi porque eu tive lá um confronto. Deus fala, vai lá e fala para ele que agora, Elias, agora é para ele que você vai falar, que ele vai morrer. Daí Elias vai. E Acabe, ele fala uma coisa para Elias, sensacional. Ele fala uma coisa no versículo 20, no capítulo 21, ele fala, Acabe diz para Elias, então você me encontrou, meu inimigo. Olha, parece aqueles filmes de, você me encontrou, meu inimigo. Tipo assim, agora é a hora. Daí Elias vira para ele e fala, eu o encontrei. Eu acho que Elias até, já podia ter encontrado antes, mas ele estava mandando Deus mandar ele lá. Sabe por que isso, querido? Porque o nosso Deus é um Deus que gosta dos fatores da nossa vida bem resolvidos. Não adiantaria Deus reestruturar, restabelecer Elias e deixar Elias, presta atenção aqui, com um medo interior. Como você está entendendo? Não adiantaria Deus pedir para que Elias, como assim foi, depois caminhando com Eliseu, realizando N coisas, mas Elias caminhando com um temor. Não, mas Jezabel, não, mas Acabe. Deus vai falar assim, não, você vai enfrentar. Você vai diante do seu medo e agora você vai enfrentar isso. Eu quero que você caminhe livre. Eu quero que você caminhe o que eu tenho para você. Você precisa viver isso plenamente. Você precisa viver isso por inteiro. Querido, não viva pela metade o que Deus propôs para você. Quando nós não resolvemos situações que Deus manda, nós resolvemos. Quando nós temos esses temores, quando nós colamos as páginas da nossa vida, é quando nós resolvemos viver pela metade o que Deus projetou. Mas o nosso Deus é um Deus de confronto. Daí você vai falar assim, eu não entendo por que então essa situação está sempre diante de mim. Você já se perguntou isso? Por que então que eu não consigo vencer? É difícil, eu não posso nem olhar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de confronto. O nosso Deus, Ele quer ensinar você a superar. Ele quer ensinar você a vencer. Ele vai trazer pessoas para te auxiliar nisso. Mas Ele quer que você enfrente. Ele quer que você vá à luta. Ele não quer que você seja uma pessoa que caminha com medo. Ele não quer que você seja uma pessoa anêmica espiritual. Ele quer que você seja um mais que vencedor nessa caminhada.
Meu coração é como uma criança. Meu coração é como uma criança. Ele só sabe dizer um nome. Ele só sabe dizer um nome. Meu coração é como uma criança. Meu coração é como uma criança. Ele só sabe dizer um